Graça e paz, irmãos e amigos que nos acompanham semanalmente pelas redes sociais. Nós estamos aqui para exibir, o estudo da segunda lição, dessa revista aqui, revista Compromisso. Estamos estudando sobre o livro de Hebreus, a Epístola dos Hebreus, razões decisivas para escolher Cristo. Então, nós iremos ministrar a segunda lição dessa revista, que o texto áureo se encontra lá em Hebreus 1, de 10 a 12. Só que antes de nós começarmos a ministrar a lição, eu gostaria que você, onde estivesse, você fechasse seus olhos. Vamos orar a Deus, porque quem ministra, na verdade, ao nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E sem Ele nós não temos a mínima condição de falar nada, de interpretar nada, só através do Espírito Santo de Deus. Então, onde você estiver, baixe sua cabeça da forma que assim você desejar. Vamos orar a Deus e pedir orientação para esse estudo da lição 2 do livro de Hebreus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração para ouvir e entender a Tua Palavra. Que o Senhor nos capacite para que possamos estar falando aos nossos irmãos aquilo que o Senhor deseja, que cada um ouça, aprenda e guarde no seu coração. Tenha misericórdia de nós, dá-nos a Tua paz, é o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus prezados irmãos, o título da nossa lição, da nossa segunda lição do livro de Hebreus, é a superioridade da fé cristã. Nós, nessa lição, vamos entender por que o cristianismo, por que a fé cristã, por que acreditarmos que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador e é Deus. Então, a lição ela vai destrinchar algumas dúvidas, algumas perguntas que muitas vezes surgem no nosso dia a dia. Então, o texto áureo da lição está lá em Hebreus. Eu peço que você, se você assim puder, abrir a Bíblia comigo. Hebreus capítulo 1, do verso 10 ao verso 12, diz assim: Ainda tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse texto de Romanos, o capítulo 1, do verso do livro de Hebreus, a parte do 10 ao 12, o que eu achei muito interessante é que ele diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como manto os enrolarás. E serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabaram. Eu gostaria de deixar bem claro para todos os irmãos e amigos que nos escutam, que nos ouvem nesse vídeo, que esse Senhor que o livro de Hebreus está relatando aqui não é o Deus Elohim, não é o Deus Criador do céu e da terra, o Deus que nós conhecemos. Na verdade é Ele sim, só que na pessoa de Jesus Cristo. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Para que os irmãos e amigos entendam o que eu estou querendo falar, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz que nesse princípio estava em harmonia, estava em união, o Pai, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, esse texto de Hebreus 1, de 10 a 12, nos fala basicamente isso, que esse Senhor é o próprio Jesus Cristo,
fundador dos céus e da terra. A introdução da nossa lição diz o seguinte: no capítulo 1, o autor aos Hebreus encoraja os crentes a permanecerem na fé cristã. Destaca os ofícios do Senhor Jesus e compara-o a outros servos, homens e anjos, usados pelo Pai ao longo da revelação, mas faz com um solene destaque: o Filho é superior a todos eles. Faz uma comparação de Cristo com homens e anjos, né, que ao longo da revelação fizeram benefícios para o reino de Deus aqui na terra. Porém, deixa um destaque bem evidente, que o Filho, Jesus Cristo, é superior a todos eles. Tanto aos homens que foram usados, como aos anjos também que foram usados. Então a Bíblia diz que o Filho ele é superior a todos eles. A fé cristã é superior ao judaísmo. Quando eu falo aqui judaísmo, eu não estou falando do judaísmo judeu. Eu não estou falando do judeu. Eu estou falando da fé judaica, da religião judaica. Tá? Existem muitos judeus hoje, judeus de sangue, que se converteram ao cristianismo. Mas existem muitos judeus hoje que são praticantes da religião judaica, do judaísmo. E esses, vamos dizer assim, judeus, eles acreditam veementemente que Jesus Cristo não é o Messias, eles acreditam que Jesus Cristo não é Deus encarnado, eles acreditam que Jesus é um simples profeta, vamos assim dizer, mas não o Filho de Deus, não o Messias que deveria vir ao mundo para salvar a humanidade. Deus usou anjos e homens em sua revelação. Né? Nós podemos ver que naquela situação lá de Maria, quando Maria concebe, né, a Jesus Cristo, quando ela recebe a notícia que está grávida, devemos lembrar que Gabriel foi o anjo usado por Deus, né, para vir dar as boas novas a Maria em que ela estaria grávida. Né? E vemos também a questão com relação a homens. Vemos a questão do profeta Natan, que avisou a Davi com relação ao adultério, o pecado que ele cometeu. Vemos a questão do profeta Isaías, que a Bíblia o menciona e os teólogos o denominam como o profeta messiânico, foi o profeta que mais falou sobre Jesus no Velho Testamento. Enfim, outros e outros homens que fizeram, né, história, que estão relatados na Bíblia Sagrada, porém, lembrando que o Filho é superior a todos eles. Todos eles morreram, todos os homens morreram, tá? Deixo bem claro, homens, anjos não morrem. A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, anjo não morre, tá? Então, quando você pegar a revista Compromisso, tá? Que está nesse trimestre nos apresentando a carta aos Hebreus, nós estamos estudando sobre a carta aos Hebreus, tá? Que vocês verem essa afirmação na lição 2, quando diz assim, todos eles morreram. A revista fala sobre isso. Porém, quando está falando sobre todos eles morreram, homens, não os anjos, tá? Porque num parágrafo anterior diz assim, Deus usou anjos e homens em sua revelação. Todos eles morreram. Então, quando diz todos eles, a gente tem a entender que homens e anjos morreram. Porém, o autor está se referindo somente aos homens. Anjos não morrem, anjos são espíritos ministradores. Seus corpos estão sepultados, aguardando a ressurreição. Está lá em Tito 2,13. O rei Davi morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Está lá em Atos 2,29. Eu gostaria que a gente vai ter tempo para isso, né? Vamos ler essa passagem de Atos 2. Eu gostaria de ler daqui para frente com os irmãos todas as passagens que nós vamos ver na revista, né? Livro de Atos, capítulo 2, o verso 29. Atos 2, 29. Diz assim: Irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. Um homem também que foi grandemente usado por Deus, o rei Davi, tá? Mas a Bíblia diz que ele foi sepultado. Ele não é superior a Cristo. Paulo, quem foi Paulo? O grande teólogo
do Novo Testamento. O grande apóstolo, que acredito eu que é intitulado hoje como o maior dos apóstolos, né? Mas a Bíblia diz que Paulo foi sepultado. A Bíblia diz que Paulo morreu. E Jesus não. Jesus ele é eterno, Jesus ele é Deus. Então, para que a gente não fique nesse impasse, nessa dúvida, tá? Então, com relação a Davi, diz assim, mas a este Jesus, perdão, Atos 2:29 foi o que nós lemos, né? Mas a este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Está lá em Atos 2:32. Atos 2:32 diz assim, é esse mesmo texto que eu acabei de ler agora. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, quando ele está falando aqui, todos nós somos testemunhas, ele está falando sobre os discípulos. Os discípulos que presenciaram a ressurreição de Cristo. Presenciaram Jesus Cristo morto na cruz do Calvário e presenciaram Jesus Cristo quando apareceu para eles, né, por mais de 40 dias. A Bíblia diz que Jesus Cristo apareceu por várias vezes aos discípulos, comeu com eles após a ressurreição. É algo muito interessante, né? A Bíblia diz que ele estava, quando Maria Madalena foi tentar chegar perto dele, ele pediu para que Maria Madalena não se aproximasse, porque ele ainda não tinha subido ao Pai. O corpo dele estava em processo de glorificação, né? Mas a Bíblia diz que ele, mesmo assim, ele comeu peixe na beira da praia com os seus discípulos. É algo para outros estudos, para que a gente possa aqui comentar com os irmãos. Porque Davi não subiu aos céus. Está lá em Atos 2:38. Atos 2:38. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu acredito que o texto é esse mesmo. Atos 2:32. Né? Atos 2:38. É esse mesmo. Quando afirma que Davi não subiu aos céus. Quando a Bíblia diz que nenhum homem subiu aos céus. Tá? Temos duas situações que a Bíblia relata com relação a dois homens que foram arrebatados. Foi Enoque e foi Elias. Né? Enoque, Deus para si mesmo tomou, e Elias foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Porém, o que eu acho interessante é que a Bíblia ela diz o seguinte, nem sangue e nem carne entram no reino dos céus. A Bíblia diz que esses homens foram arrebatados, mas pelo que as Escrituras nos mostra, nos fala, esses homens, eles não estão, vamos dizer assim, no céu com o corpo carnal, com esse corpo. Não tem como. A Bíblia diz que no céu não entra sangue nem carne. Não entra nada que seja corruptível. Então, é algo também para que a gente pense, mas é algo também que não é para a gente ficar com isso na cabeça, como foi que aconteceu. Porque a Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós, e as ocultas são para Deus. Então a gente não vai entender nunca. Enquanto homem carnal e falho, a gente não vai entender. Porém, a Bíblia relata que dois homens foram arrebatados. Tá? A Bíblia fala sobre um terceiro, né? Que a Bíblia diz que o próprio Paulo ele não quis, vamos dizer assim, dizer que foi ele não quis expressar que foi ele, mas ele diz o seguinte, conheço um homem que no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Foi arrebatado até o terceiro céu. Então, acredito que Paulo ele foi arrebatado em espírito, não em corpo. Porém, isso é assunto para outra aula, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito, porque a nossa intenção hoje é falar sobre a superioridade da fé cristã, mas esses comentários que nós fazemos aqui, eles são válidos porque fica na nossa mente e a gente vai tentando, né, espremer mais com relação à palavra de Deus, que é algo bem interessante de nós podermos entendê-la, porque a Bíblia diz isso, né? Nós temos que experimentar tudo e reter o bem. E a palavra de Deus é um livro sagrado, um livro que merece a nossa atenção e nós precisamos estudar para melhor assim compreendermos o Deus a quem nós servimos. Olha esse ponto aqui como é interessante. O dogma da Assunção de Maria não se sustenta à luz do Novo Testamento. Né? Quando a Bíblia diz que Maria subiu e Maria está nos céus. Né? Está lá em João 3,13. Vamos ler João 3,13. João 3, capítulo 13, nos fala sobre essa situação. João, capítulo 3, o verso 13, diz assim: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
Então João 3,13 diz isso. Ninguém subiu ao céu. Né? Ninguém. Homem, humanamente falando, não tem nenhum que esteja ainda hoje no céu. A Bíblia relata que aqueles que morreram no Senhor, dormem no Senhor, descansam no Senhor, aguardam o dia do Senhor, para que possam verdadeiramente, a Bíblia diz que em um corpo glorificado, residirem, morarem nas mansões celestiais. Agora, como a Bíblia informa, João 3,13, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, no caso Jesus Cristo, o Filho de Deus. No céu em corpo, só Jesus. Corpo glorificado. João 20, 17. Vamos ver João 20, 17, o que é que fala? João 20, 17. Nós vamos demorar um pouco mais na lição, mas a gente precisa, na verdade, ler esses textos. Tá, gente? Disse Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai ter com teus irmãos e dize-lhe: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, no céu, em corpo, só Jesus, glorificado. Tá? Então essa é a nossa introdução da nossa lição de hoje. Tá? O primeiro ponto da lição diz assim: Deus falou conclusivamente por meio do Filho. Está lá em Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 4, também vou ler, para que nós possamos entender melhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito tudo por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Deus falou conclusivamente através do seu Filho, por meio do seu Filho. Está lá em Hebreus 1, de 1 a 4. Hebreus 1, de 5 a 14. O autor, inspirado, apresenta uma série de textos do Antigo Testamento para demonstrar a superioridade do Filho sobre os anjos. Então nós vamos ver uma série de textos e referências onde nos mostra pelo menos umas, deixa eu ver aqui, acredito que umas 13 referências nós vamos ver. Tá? A primeira, Jesus é mais excelente que os anjos. Está lá em Hebreus 1, 4. Foi o que eu acabei de ler agora. Perdão, não li. Assim, ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. Então a Bíblia diz que sobre o nome de Jesus todo joelho se dobrará. A Bíblia diz que sobre o nome de Jesus não existe demônio nem potestade que consiga suportar o nome de Jesus. Então Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, inclusive até o nome está acima do nome dos anjos. Tá? Que existem pessoas ainda hoje que acreditam que existem anjos que são comparados a Jesus. Nós vamos ver no decorrer da lição que não é bem assim. Tá? Herdou o nome de filho, está lá no verso 4b, que nós lemos. Tá? Quando herdou mais excelente nome do que eles. Eu gostaria de explicar aos irmãos o seguinte, que nenhum anjo, nenhum, teve o privilégio, ou tem o privilégio, de ser chamado filho de Deus. Nenhum anjo. Não existe. O anjo que mais se aproximou, que mais foi elogiado por Deus, foi Lúcifer, o único. Tá? Quando a Bíblia diz que ele era o aferidor da medida, a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria e formosura. A Bíblia fala sobre isso lá em Isaías 14, quem quiser depois dar uma pesquisada, Isaías 14, todo o capítulo, a partir do verso 1, fala sobre, ela é chamada de estrela da manhã. Porém, nunca foi e nem será superior ao Filho de Deus. Tá? É superior aos anjos, pois eles não são filhos, mas criaturas de Deus, está no verso 5 do mesmo capítulo. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu te serei por pai, e ele me será por filho. A Bíblia diz que ele nunca falou isso para anjo algum.
Nunca falou isso para anjo algum. Tá? Anjos não são filhos, anjos são criaturas de Deus, criados. A Bíblia fala que são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tá? Um parênteses eu gostaria de abrir aqui na lição. Nós não devemos estar idolatrando anjos, de forma nenhuma. Mas também não devemos descartar o poder e a autoridade que é dada por Deus a cada um deles. Tá? Livramentos que nós temos e nós nem percebemos. A Bíblia diz que são anjos que Deus manda ao nosso favor. Tá? Coisas que aconteceram com você ou comigo, já aconteceram várias. Que a gente diz como isso aconteceu. Anjos de Deus que acampam-se ao redor daqueles que o temem e buscam a Deus, são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tá? Então, para que a gente fique bem sintonizado nisso aí. Os anjos são adoradores do Filho, tá? No verso 6. Ó. Isso tudo no capítulo 1, tá? No verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos são adoradores de Jesus Cristo. Tá? Tá lá no verso 6 de Hebreus 1. O sexto ponto, os anjos são espíritos. Aí tem um comentário aqui bem interessante, tá? Os escritores do Novo Testamento usaram a palavra grega, pneuma, tá? Que ocorre cerca de 385 vezes, denotando principalmente o vento, pneu, relacionado com respirar, soprar, também respiração. Então, quando a Bíblia fala com relação a espíritos ministradores, a anjos, são espíritos, fala sobre, no nosso entender, na nossa linguagem, fala sobre vento, sopro, né? Hálito. É esse o sentido. Vem do grego pneuma, tá? Traduzido para o português, pneuma. Aparece aproximadamente 385 vezes na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, a palavra geralmente usada é ruach, tá? Cujos sentidos básicos são vento, brisa, está lá em Gênesis 3:8, Êxodo 10:13, 14:6, respiração e sopro. Né? Então, em hebraico, né, ruach, em grego, pneuma. Então, só para que a gente possa fazer essa diferenciação. Anjos são isso, são espíritos. Sopro, vento, brisa, porém, espíritos ministradores que hão de ministrar para aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são ministros, servos, está lá no verso 7 de Hebreus 1. E quanto aos anjos diz: quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Uma coisa bem interessante que eu gostei nesse verso 7 aqui, é que diz o seguinte: o qual a seus anjos, e quanto aos seus anjos diz: quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Então o texto está querendo dizer assim, o seguinte, que os anjos, eles são espíritos ministradores, tanto para servirem a Deus, como para executarem as obras de Deus. Temos de ter cuidado com isso. Tá? Anjo não tem sentimento, anjo não tem vontade, anjo não tem piedade, anjos são ministros, são servos de Deus para cumprirem ordens de Deus. Se Deus disser é para livrar, é para livrar. Se Deus disser é para matar, é para matar. São seres, são criaturas de Deus que servem diante do trono de Deus para exercício do ministério de Deus aqui na terra, do reino de Deus aqui na terra. Então anjos são isso. É isso, na verdade, né? Os anjos são ministros, como eu já falei, servos, está lá no verso 7. O Filho é Deus e Rei, está lá no verso 8. Olha bem como é isso aqui. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Está dizendo o quê? Que o Filho é Deus e Rei. Jesus Cristo, indiscutivelmente, ele é Deus. Indiscutivelmente, ele é Rei. Existem denominações por aí que não afirmam isso.
Existem denominações por aí que afirmam que ele foi um grande profeta, um grande homem, um revolucionário, um homem que pregou a paz, mas jamais afirmam que ele é Deus. Jamais. Porém, a Bíblia relata, no verso 8 de Hebreus 1, que ele é Deus. O Filho, perdão, o Filho é mais ungido que todos os homens, está lá no verso 9. Mas do Filho, perdão, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os teus companheiros. Então, o que nós podemos entender desse texto? Tá? Que Jesus Cristo foi ungido. E o que me chama a atenção aqui é uma unção de alegria. Eu gostaria aqui de deixar bem claro para os irmãos e amigos que nos escutam, nos ouvem nessa hora, que Jesus Cristo ele foi ungido com um óleo da alegria. Se nós formos traduzir essa alegria para os nossos dias de hoje, o homem ele só é alegre se ele tiver dinheiro. O homem só é alegre se ele tiver saúde. O homem só é alegre se ele tiver um bom relacionamento. O homem ele só é alegre se ele for bem sucedido. Mas quando a Bíblia diz que Jesus Cristo ele foi ungido com um espírito de uma unção de alegria, isso denota que nós, que somos servos e criaturas e filhos de Deus, tá? Temos uma alegria constante interiormente. A situação ela pode estar crítica, caótica, pode estar tudo revirado, da maneira que você quiser entender. Pode estar tudo, como a gente pode dizer assim, por água abaixo, deu tudo por água abaixo, deu tudo errado. Mas a alegria daquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida, ela é uma alegria constante. Jesus ele disse quando encontrou-se com aquela mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, se formará dentro dele um rio de água viva, que jorra para a vida eterna. A alegria é felicidade, independentemente da situação. A coisa está preta, a coisa está feia, a coisa está complicada, mas ele tem confiança, ele acredita no amanhã. Mesmo com esse mundo que nós vivemos turbulento, crises, dificuldade financeira, morte, homicídios, suicídios, violência, o que você imaginar. Mas a Bíblia diz que aquele que serve a Deus, aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que de dentro dele jorra uma fonte que brota na vida eterna. Então, meus irmãos, isso é muito maravilhoso isso que a gente está falando aqui. Quem serve a Jesus, quem tem Jesus como Senhor e Salvador, passa por dificuldade, passa por problema como qualquer outra pessoa. Mas a alegria de Jesus Cristo, a unção de Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo do Deus vivo, que habita dentro de mim e habita dentro de você, nos faz passar por tudo isso. E quando a gente menos espera, o problema está lá atrás. A gente passou, a gente muitas vezes não sabe nem como foi que passou. Mas o importante é que passamos. Tá? Fundador do mundo. Está lá no verso 10. Ainda, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Tá? Quando a Bíblia diz lá no início da criação, lá no livro de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está usando a palavra Elohim como um substantivo na forma plural que indica pluralidade de pessoas. Jesus Cristo estava na criação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então isso é muito interessante também para que a gente possa estar percebendo a grandeza de Jesus. Tá? A superioridade de Jesus. Tá? A obra criada perecerá, mas o Filho é eterno e imutável. Está lá no verso 10 e 11. Como eu li o 10, eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles, como roupa, envelhecerão. Qual manto os enrolarás, como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Ele é eterno. Jesus Cristo é eterno e imutável, não muda, tá? O Filho recebe toda a exaltação do Pai, os anjos não têm esse privilégio, está lá no verso 13. Ora, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra,
até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. A nenhum. A nenhum anjo Deus deu esse privilégio de dizer, senta aqui à minha direita. Nenhum. Só a Jesus Cristo. Então, nós vimos essas 13 características que identificam Jesus Cristo como Deus. Identificam Jesus Cristo como superior a homens, identificam Jesus Cristo como superior a anjos. Então, essas 13 características que possam ficar, na verdade, no meu coração e no seu coração, para que a gente entenda que Jesus ele é Deus. Não existe outro argumento. Jesus ele é Senhor, Jesus ele é Rei, Jesus ele é Salvador, Jesus ele é Redentor da humanidade. Então, superior a homens e superior a anjos. A conclusão vem com a pergunta retórica. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Está lá no verso 14 desse mesmo capítulo. Tá? O verso 14 diz isso. Não são todos estes espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são isso. Espíritos ministradores, tá? Enviados para servir a todos que hão de herdar a salvação. Você é salvo na pessoa de Cristo, então você tem uma legião de anjos a seu favor. Você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo, você tem proteção 24 horas do Todo-Poderoso. Agora não brinque. Não brinque. A Bíblia diz que hão de herdar a salvação. Não são aqueles que andam aí de qualquer forma. Não são aqueles aí que andam de qualquer maneira, que falam que querem, que pensam que querem, que faz algo errado e pensa que está tudo normal. Não, não é isso. De todos aqueles, para servir a todos a favor dos que hão de herdar a salvação. Só quem herda a salvação, só quem é salvo na pessoa de Cristo, é que tem esse privilégio de ter miríades e miríades de anjos ao seu favor. Sim, todos eles são espíritos para servir, tá? Do grego, diaconia. Na sua igreja, possivelmente, tem algum diácono. Então, diácono nada mais é do que um servo. Tá? A palavra grega diaconia, né, significa serviço, servo. Todos eles, os anjos, são servos de Deus. São criaturas de Deus que servem a Deus em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Simples assim. Diáconos de Deus, a favor dos salvos, como nós falamos anteriormente. A fé cristã é superior à fé judaica, porque é baseada na substância, Jesus. A fé cristã, qual é a base da fé cristã? Jesus Cristo. Jesus. O ápice da fé cristã, Jesus. O pontífice da fé cristã, Jesus, não é o Papa. O sumo sacerdote, Jesus, não é o pastor, não é o presbítero, Jesus. Então a base é Jesus, não homens, não anjos. A base é Jesus, a substância é Jesus. E a fé judaica, a sombra. A fé judaica, a base da fé judaica é a sombra. É a lei. São os mandamentos que não perderam sua validade, porém Jesus Cristo os aperfeiçoou. Lembra lá? Quando Jesus... Eu vou ser bem sincero com todos vocês. Tá? Servir a Deus da forma como era servido no Velho Testamento é muito melhor, entenda o que eu vou dizer, muito melhor do que servir a Deus, a Jesus no Novo Testamento. Eu vou explicar por quê. A Bíblia diz o seguinte, que na lei, Moisés tinha mandado que as mulheres que fossem pegas no ato adulterando, elas fossem mortas apedrejadas. Para que uma mulher não fosse morta apedrejada, ela precisaria simplesmente não ser pega no próprio ato adulterando. Simples assim. Você não queria morrer apedrejado? Não fosse adulterar. A lei era basicamente isso. Jesus disse o quê? Eu, porém, vos digo. Aquele que olhar para uma mulher e em seu coração a desejar, já cometeu adultério com ela. Veja bem como Jesus ele vai mais além do que a lei. Tem um mandamento que diz assim, não matarás. Jesus diz, você viu que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. Aquele que odiar o seu irmão, aquele que falar mal do seu irmão, aquele que aborrecer o seu irmão, já é homicídio. Então é muito pior
A gravidade é muito maior no Novo Testamento do que no Velho Testamento. O Velho Testamento era obras. O Velho Testamento tinha de se ver para fazer. No Novo Testamento, não. Você não precisa ver e nem precisa fazer. Porque se você fizer, se você desejar, se você mentalizar, você já cometeu o erro. Então é muito mais sério do que o Velho Testamento. Então, a fé judaica ela é baseada na sombra, nos tipos. Lembram lá de Adão? Adão era perfeito, mas pecou. Era a sombra de Jesus. Aí veio o segundo Adão, Jesus Cristo, perfeito, porém sem pecado. Então a fé judaica ela é baseada nos tipos. A fé cristã é baseada em Jesus. Por isso é superior à fé judaica. Tá? O segundo ponto diz assim, Jesus é superior aos anjos. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso aqui. O resplendor da glória do Pai que está assentado no trono, está lá no verso 3, que nós lemos no capítulo 1, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A relação entre Jesus e os anjos é a mesma entre a criatura e o Criador. Existem pessoas que dizem o seguinte, que a relação de Jesus com os anjos é como se eles fossem todos servos. É como se eu estivesse trabalhando em uma empresa e nessa empresa tivesse vários colegas de trabalho meus, funcionários igual a mim, e eu tenho um relacionamento com eles diferente do que eu tenho um relacionamento com o dono da empresa. É mais ou menos isso que o autor quer falar. O relacionamento de Jesus com os anjos é relacionamento de senhorio, de poder, de criador, de Deus. Não existe relacionamento de Jesus Cristo com anjos semelhante à criatura. Não, de forma alguma. O relacionamento de Deus com relação aos anjos é de senhorio, de poder, de Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Tá? Jesus não é um anjo, como já se diz. Tem pessoas aí que dizem que Jesus é um anjo. Tá? Isso é uma cilada, ensino que desacredita a reencarnação do Filho. Está lá em João 1,14. Tá? Eu não vou ler os textos porque vai ficar muito demorado. Tá? Eu quero que você absorva bem essa lição, eu quero que você veja bem o que nós estamos falando, eu quero que você medite na palavra de Deus, dê uma pausa aí no vídeo, aí, procura lá na Bíblia, eu vou dizer todas as referências eu vou dizer, você lê aí para nos ajudar e ficar uma lição bem legal aí. Está lá em João 1,14, 1 João 4,2 e 2 João capítulo 7. Tá? 2 João 7, perdão. Né? Falso também é todo o ensinamento que anjos ocupam funções divinas. Pra vocês terem uma ideia, tem pessoas aí, rapaz, orando para anjo, fazendo oração para o anjo da guarda. Tem pessoas que estão colocando anjos como seres com funções divinas. Um jovem disse, isso é um relato interessante, um jovem disse a um pastor, quando o senhor foi ao culto, eu vi 2 anjos ladeando, no caso de cada lado, né? 2 anjos, um desse lado, um na esquerda e um na direita. Orei pedindo para que eles colocassem palavras de vida em sua boca. Olha o que foi que o jovem fez. Pediu, orando aos anjos, que os anjos colocassem palavra de vida na boca do pregador. O pastor disse, a Bíblia não ensina oração a anjos, mas ao Pai. Pesquisa aí, Mateus 6,9. Está essa referência lá. Em nome do Filho, está lá em João 15,16. Com a ajuda do Espírito, está lá em Romanos 8,26. Quem coloca palavras de vida na boca do pregador é o Espírito Santo de Deus. Somente. Anjo não tem poder algum de colocar a palavra de vida na boca de ninguém. Anjo não tem poder algum de estar recebendo oração. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus recebe as nossas orações e incube os anjos para que venham a ser a favor daqueles que iam herdar a salvação. A Bíblia diz isso. A Bíblia não fala que anjo tem poder para vir e ouvir uma oração e resolver o problema. Não, eles resolvem de acordo com a permissão de Deus, de acordo com a ordem divina. Aí é outra história. Tá? Hebreus 1,4. Feito. Cuidado com pessoas que usam essa expressão para desacreditar a divindade de Jesus. Existem pessoas que utilizam essa ficção em dizer que anjos são seres que têm poder divino e desacreditam da pessoa de Jesus. Tá? Desacreditam da divindade, né? Do senhorio, né? Da condição de Deus de Jesus. Desacreditam. No verso 3, ler, haver o Filho feito a purificação dos pecados. Lá em 1,3, Hebreus 1,3, fala sobre isso. Ele fez a purificação dos pecados.
Se nós pudermos analisar, aquele ritual, aquele sacrifício que havia lá no Velho Testamento, onde tinha de pegar um cordeiro, sem mácula, sem mancha, imolar, né? Tirar todo o sangue, aspergir sobre o altar, sobre as brasas, aquela coisa todinha lá, aquilo era um sacrifício que não perdoava pecados. Aquele sacrifício cobria os pecados. Ele não perdoava pecados. Agora o sacrifício único de Jesus Cristo, feito lá na cruz do Calvário, esse sim, perdoa, pode ser o pior pecado da humanidade. Perdoa. O sangue de Jesus consegue purificar o homem, consegue purificar os pecados. No verso 4, ele é mais excelente que os anjos. Está lá em Hebreus 1,4. Jesus é mais excelente que os anjos. São verbos distintos. Entenda isso aqui, tá? Poiel, do grego poietes, igual a poeta, do verbo grego poiel, fabricar, confeccionar, fazer. Deus, portanto, é o poeta máximo. Está lá no verso 3 e 4 do capítulo 1 de Hebreus. Deus, ele é o poeta máximo. Jesus é o poeta máximo. O Espírito Santo é o poeta máximo. Um Deus que subsiste em 3 personalidades: Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 3. Está relacionado ao Filho ser o Criador e executor da purificação dos pecados. Verso 4. Está relacionado à soberana exaltação que recebeu. Está lá no verso de 1 a 3 do capítulo 1 de Hebreus. Né? Deus falou conclusivamente pelo Filho. É fato. Tá? Falou antigamente pelos profetas e hoje fala a nós através do Filho. O Filho é herdeiro de tudo. Tá? Lembra que quando Jesus ressuscitou, ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Todo o poder. A razão da existência do mundo. O mundo só existe porque foi feito por ele. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele se fazia. Então ele é razão da existência do mundo. Tá? O resplendor da glória é a expressa imagem do ser de Deus, o Pai. É a imagem de Deus. Em outras palavras, é Deus. Tá? É o Deus que se fez carne. É o Deus que habitou entre homens. É o Deus que habitou entre os homens. Tá? Por sua palavra poderosa sustenta o mundo. Pela palavra dele, o mundo é sustentado. Crises, guerras, tempestade, terremoto, pela palavra. Lembra aquela ocasião quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia? A Bíblia diz que Jesus apareceu andando sobre as águas, né? Quebrou a lei da gravidade, homem nenhum fez isso. Tá? Quebrou a lei da gravidade. Pedro deu alguns passos sobre as águas. Muitas pessoas criticam Pedro, que foi não. Ele deu os passos. Pedro foi corajosíssimo. Pedro teve fé além do normal, uma fé sobrenatural. Nenhum homem, inclusive eu, não tinha coragem de fazer isso. Mas ele fez. Caiu, afundou por causa das circunstâncias. O vento soprando, né? Ele sentiu aquele vento por baixo daquele manto ali, o mar se agitando, ele temeu, caiu. Mas isso é natural. É o homem que faz isso. Jesus jamais. Jesus, pelo contrário, puxou ele pela mão, demonstrando que quando o homem cai, ele levanta. Tá? Demonstrando isso. E Jesus, ao entrar no barco, disse: acalma-te vento e acalma-te mar. E todos os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Estavam com ele, mas não conheciam ainda na sua totalidade. O Filho fez a purificação dos pecados, o sacrifício vivo e verdadeiro, o sacrifício de Jesus Cristo. Quem é Jesus e quem são os anjos? Jesus herdou o nome de Filho, mais excelente que qualquer outro nome nos céus e na terra. Não existe Maria, Pedro, João, Tiago, o anjo, Gabriel. Não existe nome mais excelente que qualquer outro nome. Não existe. Os anjos não são filhos de Deus, mas criaturas. É bom a gente lembrar isso. Não são filhos, são criaturas. São espíritos ministradores que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. O verso 5 explica o verso 4. Os anjos devem adoração ao Filho. Está lá no verso 6 e está lá em Salmo 97, 7. Tá? Depois você dá uma pesquisada, pausa o vídeo aí e procura para você ver o que eu estou dizendo aqui. Tá? No salmo citado estão incluídos todos aqueles que são chamados deuses.
D minúsculo. Todos devem adoração ao Filho. Eu gostaria também de abrir um parênteses aqui. Será que essa palavra deuses está se referindo à imagem de escultura? É algo que eu gostaria que todos vocês que estão me vendo e ouvindo nessa hora, vocês pudessem pensar nisso. Será que essa palavra deuses está se referindo à imagem de escultura? Quando a própria Bíblia diz que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam, né? Fala sobre aquele texto que diz assim: nada sábios que conduzem em procissão suas imagens de esculturas, feitas por mão de homens, falhas, e rogam a um Deus que não pode salvar. Será que essa palavra deuses com D minúsculo está se referindo a imagens? Eu gostaria de afirmar a vocês que não. Tá? Essa palavra Deus está se referindo a homens. Deuses, perdão, com D minúsculo, homens. O homem, ele é um Deus pequeno. Ele é um Deus que morre. Ele é um Deus que adoece. Ele é um Deus que falha. Ele é a imagem e semelhança do Criador. Não tem poder algum. Os anjos são até superior aos homens em algumas coisas. Porém, não têm o privilégio de serem chamados de filhos de Deus. Então, quando o texto diz: estão incluídos todos aqueles que são chamados deuses, está se referindo a homens. Homens que aqui nessa terra têm poder financeiro, poder administrativo, são deuses, considerados deuses, porém submissos ao Deus dos deuses e ao Senhor dos senhores. Não tem problema algum, meu irmão, algum, de você ser rico nessa terra, de você ser milionário nessa terra, de você ter pobre, não tem problema nenhum. Tem pessoas por aí que dizem que é errado. Não, irmão. A riqueza, a Bíblia diz que é um dom de Deus. Lá em Provérbios, se eu não estou enganado, é Provérbios ou Eclesiastes, que diz assim, que a riqueza também é um dom de Deus. Deus permite. Mas que a riqueza, meu irmão, se for para vir na tua vida, que ela venha para a honra e glória de Deus. Não para a tua honra, não para a tua glória, porque tu não vai ter nunca. Tá? Existem muitos por aí que não obedecem, que não temem a Deus e são bilionários, mas são pobres de espírito. Lembram daquela parábola do homem que construiu celeiros e disse: goza e folga minha alma, porque eu tenho tudo e não preciso de nada. Sou rico, sou abastado, tenho isso, tenho aquilo. E a Bíblia diz que no mesmo instante uma voz do céu disse: louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tu tens para ofertar. Então, quando a lição fala sobre esses deuses com D minúsculo, está se referindo a homens. Tá? É superior. Deus, ele é superior a todos esses. Deus é superior a qualquer homem, a qualquer anjo, a qualquer entidade. Se você imaginar, Deus é superior. Jesus é superior. Tá? Os anjos, no entanto, são espíritos que ministram leitouros ou servos, prestam serviço a Deus como ventos e fogo abrasador. Salmo 104:4. Salmo 105:32, Apocalipse 1:14. Eles ministram, eles obedecem às ordens de Deus, tá? Ou como ventos, ou como fogo abrasadores. Como vento é aquele que vem trazer tranquilidade, paz, solução. E como fogo abrasador, a coisa complica. A coisa complica. Quando Deus diz mata, acabou. Não tem o que discutir. Não tem choro, não tem pena, não tem nada. Eles não têm esse tipo de sentimento que nós temos. Não tem. Eles foram feitos, programados para obedecerem à voz de Deus. Acabou. E vocês podiam perguntar, e os anjos caídos? E Lúcifer? Naquela época, eles tinham sim o livre-arbítrio. Tanto Lúcifer como todos os anjos de Deus. Mas após aquela queda, após aquela rebelião, Deus tirou deles o livre-arbítrio para que não ocorresse outro. Deus hoje não corre perigo, que ele nunca correu na verdade, mas o termo que nós temos de usar é esse. Deus hoje não corre perigo no céu de haver outra rebelião como houve na eternidade passada. Não tem mais esse problema lá. Porque os anjos hoje são servos, são ministros
que prestam serviço àqueles que hão de herdar a salvação. Tá? Então, se você também tem essa dúvida, é bem interessante para você ver. Hoje não tem mais esse problema. Hoje não vai existir outra rebelião no céu. Porque eles hoje são servos. Hoje eles têm um comando específico para servirem aqueles que hão de herdar a salvação através da ordem divina de Deus. Por isso, ele pode transformar anjos em ventos e labaredas de fogo. O que nós explicamos anteriormente. Tá? O Pai reconhece a divindade do Filho. Isso é o nosso quarto ponto. É o quarto ponto, né? O teu trono, ó Deus, Elohim, verso 8 do capítulo 1 de Hebreus, Salmo 45, 6. As lições divergentes não resistem ao original. São interpretativas e querem negar a divindade do Filho. O nome Elohim, que é igual a Deus, a depender do contexto, pode ser usado para anjos, líderes, legisladores, reis, juízes, etc. Mas coletivamente, aquilo que nós falamos no início, lembra? Elohim é um substantivo na forma plural que simboliza, que representa a pluralidade de pessoas. Então, muitas vezes iremos encontrar esse nome Elohim tratando-se de anjos, líderes, legisladores, reis e juízes, porém na coletividade, não individualmente, na coletividade. Tá? O Filho é um rei assentado no trono, tendo testemunho do Pai. Está lá no verso 9 do capítulo 1 de Hebreus, Salmo 45, o verso 7. O trono de Deus é firmado sobre essa base. Está lá no Salmo 89, 14 e o Salmo 35, 5. Pausa o vídeo aí, procura aí, você vai ver que é essa referência mesmo. O autor continua a exaltação soberana com a unção do Filho, que é superior à de todos os demais ungidos. Por isso, como consequência do amor, a justiça e da rejeição à iniquidade, o Pai o ungiu com óleo de alegria. Lembram daquela questão que eu falei no início? Está lá no verso 9. Pode estar, meu irmãozinho, acontecendo a pior coisa do planeta, você está em paz. Porque a unção de Jesus Cristo, aquilo que foi lançado sobre Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo proporcionou para você na cruz do Calvário, é a tua esperança, meu irmão. Não tem para onde correr, não. Tá? Está lá no verso 9. Reinado eterno, exercício em justiça e ungido com alegria. A unção de Jesus garante a alegria, está lá no Salmo 16, 11. Quem tem Jesus Cristo é alegre. Pode estar doente, pode estar desempregado, pode estar enfermo, pode estar, enfim, passando fome. Pode estar, você imaginar. O camarada ele é feliz. É uma alegria que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. Você não precisa beber, você não precisa se prostituir, você não precisa ir para a festa, não. A alegria vem de dentro para fora. É algo dado por Cristo. É algo que vem do Espírito Santo de Deus. Então, que prestemos atenção nisso. O Senhor Jesus fala sobre sua unção. Está lá em Isaías 61, Lucas 4, 18. No dia de Pentecostes, Pedro tratou do assunto. Está lá em Atos 2,36. Cristo significa ungido. A palavra Cristo significa ungido. Ele tem um trono eterno, um cetro de equidade e uma unção de alegria. Equidade, retidão. É daquele jeito que não pode nem sair para a direita nem para a esquerda. É correto. Ele reina e os anjos o servem. Macaulay observa. Macaulay é um grande escritor do livro de Hebreus, tá? Um dos maiores. Miríades deles consagram todos os seus poderes à bendita vontade e ao serviço do Filho. Miríades é um numeral de origem grega significando 10.000. Em grego, miríade significa 10.000. Porém, na língua portuguesa, além do significado original, pode significar uma quantidade grande e indefinida. Em grego, miríade, quando você ouvir falar em miríade de anjos, miríades de anjos, significam, como diz miríades, é o numeral vezes 10.000. Eu vi uma miríade de anjos, são 10.000 anjos, em grego. Porém, na língua portuguesa, significa uma grande quantidade indefinida. É uma multidão que nós não temos condição de contar. Miríades significa isso aí, uma grande quantidade indefinida. Nós não sabemos. Porém, em grego, simboliza 10.000 unidades. Tá? O quinto ponto, Hebreus 1:10. Perdão, vamos ver agora Hebreus 1:10 e Salmo 102:25. Um dos temas favoritos do Antigo Testamento é Deus é Senhor. Está lá em Êxodo 22, Isaías 41:13 e 45:3.
O Novo Testamento dá ênfase ao senhorio de Jesus, está lá em Filipenses 2,11. Procura aí, dá uma pausa no vídeo e procura. Lê aí, pega a Bíblia e vai lendo. Nosso texto aponta para a sua pré-existência. Pré-existência. Significa, ele veio antes de todas as coisas. Pré-existência significa isso. Pré, antes, existência. Ele vem antes da existência de tudo isso que nós vemos aqui. Jesus, ele é Senhor. Ele é antes da criação do mundo, seu fundador e sustentador, Colossenses 1,17. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Sem Jesus não haveria nada. E quando a terra e os céus forem, por ele mesmo enrolados, como um manto, verso 12, lá do capítulo 1 de Hebreus, em sua destruição ele permanecerá. Tudo isso vai passar. Reinos, deuses, poder, juventude, tudo passa. Mas Jesus Cristo permanece, porque ele é Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Tá? Hebreus 1,11. Jesus é o imutável Criador e sustentador de todas as coisas. Está lá no verso 2 e 3 do capítulo 1 de Hebreus. Enquanto os anjos podem ser transformados, está lá no verso 7, a criação pode envelhecer, mudar e ser destruída. Os dias do Filho não se acabam, está lá no verso 12 e está lá no capítulo 13, verso 8 de Hebreus. Tá? A poetisa cantou: que segurança, sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Caminho para a eternidade. Caminho para chegar até Deus. Não é um caminho, ele é o caminho. Só existe Jesus. Só através de Jesus o homem consegue salvação. Só através dele. Diante de tamanho poder e soberania, tudo quanto a igreja de Cristo tem passado, aí vem ameaças, perseguições, divisões, impurezas, etc., tornando-se passageiro, está lá em 2 Coríntios 4,17, ajuda a entender que para isso fomos destinados. A igreja, né, ela desde a sua fundação, que foi quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus escolheu aqueles 12 discípulos, né, desde essa fundação, Jesus Cristo foi o que ele disse. No mundo, vocês vão ter aflição. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É essa a recomendação de Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 3,3. E que aqui não é nosso descanso. Está lá em Miqueias 2,10. Aqui, meu irmão, não é nosso descanso, não. O nosso descanso é numa pátria celestial. O nosso descanso é pós essa vida. Aqui não existe descanso. Mas temos um descanso em Jesus. Nesse mundo, o nosso descanso não é aqui. Mas aqui temos descanso na pessoa de Jesus. Hebreus 1, 13, 14, Salmo 110, 1. Deus nunca dirigiu tais palavras a um anjo. Eles são os seres que mais se aproximam do trono e veem a face de Deus. Está lá em Mateus 18, 10. Mas não assentam ao lado do Pai. Não se assentam ao lado do Pai, não. Não tem esse privilégio, não, viu? É servo. Tá? O autor volta a aludir ao reinado do Senhor até que seus inimigos sejam feitos escabelo de seus pés, como ordenou Josué. Josué 10, 3, 24 e Salmos 8, 6. Está lá essa descrição que os inimigos seriam escabelo de seus pés, estrado dos seus pés, pista para os seus pés, chão para os seus pés. É isso que essa palavra quer dizer, escabelo de seus pés. Em sinal de domínio, Paulo usa a mesma figura. Está lá em 1 Coríntios 15, 25. Todos os inimigos de Deus, principados, potestades, os demônios, os poderosos da terra, que são deuses, os poderosos da terra, tá? Aquilo que eu falei anteriormente, que não temem a Deus, a morte, o Hades, um dia serão totalmente dominados por Jesus, e o último deles é a morte, está lá em 1 Coríntios 15, 26. Então, não significa dizer, pelo que o autor está falando aqui, que os principados, potestades, demônio, poderosos da terra, a morte, Hades, não está aqui dizendo que esses aqui oferecem algum perigo a Deus. Pelo amor de Deus, não é isso. Eles já são derrotados. A lição está querendo nos dizer que no último dia será, como nós dizemos na nossa linguagem, hoje, a pá de cal. Tá? É a pá de cal. É a última oportunidade para eles. Tá? Alguns estudiosos entendem este texto como já, mas ainda não. Já são dominados por Cristo. Já são submissos a Cristo. Porém, ainda não.
não é o momento. O momento é no dia final. O momento é no último dia. É o que o autor está querendo dizer aqui. Está em 1 Coríntios 15, de 24 a 28. Ao afirmar é necessário, Paulo aponta para uma realidade em curso. Jesus já reina desde os céus e em breve dominará totalmente seus inimigos. Ele já reina, meu irmão. Ele já reina. Isso é fato. Venha o teu reino, domínio, governo, é uma oração voltada para isso. O povo de Deus deve orar e ansiar por esse momento na história. É a teologia do Antigo Testamento. Há quem tenha dificuldade com alguns salmos que falam a respeito da vingança, mas Jesus virá para destruir os inimigos. O Pai fará convergir nele todas as coisas, para que seja cabeça. Jesus Cristo vai ser o cabeça, ele já é, mas aquele dia vai ser a coroação. Entendeu? Tá lá em Efésios 1:10, 20 e 22. Ainda não vemos isso. Efésios 2:8, Salmos 8:6. De fato, a morte, Satanás, os demônios, os poderosos da terra ainda não querem se sujeitar a ele, ainda não querem, mas vão. No entanto, esta sujeição está garantida, por isso ele é a cabeça de todo principado e potestade, Colossenses 2:10. A Bíblia diz que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, inclusive Satanás e seus demônios. Inclusive Satanás e seus demônios. O autor trata da coroação do filho, aquilo que eu falei, 2:9, o final de tudo. E dos muitos filhos, que somos nós, levados à glória, os chamados irmãos pelo autor, grego archegos, príncipe da salvação. Está lá em Hebreus 2:10. Tratados sofrimentos que lhe foram impostos, para que se tornasse o eterno sumo sacerdote e fazer propiciação pelos pecados, remissão dos pecados, apagar os pecados, perdoar os pecados. É isso que significa propiciação. Está lá em 2:17. Em alguns aspectos, os anjos são superiores aos homens, em alguns aspectos, mas nenhum deles é superior ao Filho, em nenhum aspecto. Que herdou o nome que é sobre todo o nome, Filipenses 2:9. E os anjos lhe devem adoração. Hebreus 1:6, Salmo 97:7. Jesus é superior aos anjos, são espíritos ministradores enviados a servir. Jesus Cristo não é inferior nem igual, ele é superior, ele é Deus. Diáconos de Deus, os anjos são diáconos de Deus. A pergunta retórica obriga que se afirme, sim, são todos eles espíritos ministradores. O Filho é Deus. Então essa foi a nossa segunda lição. Eu espero que cada pessoa que me ouviu, que me viu nesse vídeo, possa estudar através dessa lição, possa, se você tiver a revista Compromisso, tá? Do 4º trimestre de 2016, tá? Sobre a Epístola aos Hebreus, razões decisivas para escolher Cristo, tá? A segunda lição dessa revista. Toda semana nós estamos publicando aqui as lições. Estivemos semana passada publicando a lição 1 da revista, né? Que foi deixa eu pegar aqui para você. A exaltação ao Filho de Deus. Foi publicado lá no YouTube, tá? Foi publicado lá no grupo de intercessores e está à disposição para que os irmãos possam estudar, compartilhar. Compartilhe o vídeo. Compartilhe. Existem pessoas que têm uma certa dificuldade para assimilarem a lição. Esse vídeo ajuda muito. Tá? Ajuda, não que seja por mim que estou ministrando a lição. Ajuda muito, tira algumas dúvidas. É tudo baseado nas Escrituras Sagradas. Tá? Então, na próxima semana, eu vou estar publicando, né, o vídeo da lição. Essa nossa lição foi a superioridade da fé cristã. O nosso próximo vídeo, a lição de número 3, será encarnação, humilhação e morte do Filho de Deus. Encarnação, humilhação e morte do Filho de Deus. A referência, para quem já está vendo esse vídeo e deseja já estudar, né, textual de Hebreus 2:9. Certo? Vai ser o capítulo 2 do livro de Hebreus. O texto base, Hebreus 2:9, encarnação, humilhação e morte do Filho de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome dele. Estamos aqui, meus irmãos, abertos para qualquer pergunta, para comentários. E eu peço, compartilhe o vídeo.
compartilha esse vídeo. É muito bom a gente compartilhar a palavra de Deus. É muito bom nós debatermos com relação à palavra de Deus. Tá? Qualquer pergunta, qualquer questionamento, coloca lá no WhatsApp, coloca lá no grupo Intercessores no Facebook. Tem irmãos que assistem esse vídeo, que participam dos intercessores no WhatsApp. Coloca lá também a tua pergunta, a tua indagação, a tua sugestão. Coloca lá. Tá? No YouTube do mesmo jeito. Tá? Canal Davi Pérez, é muito simples lá de vocês acharem. Esses vídeos são postados lá. Coloca lá a tua sugestão, teu elogio, tua observação. Estamos aqui, meus irmãos, para ter um propósito, que é louvar e engrandecer o nome de Deus. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, tá? Que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.